privilégio estar aqui mais uma vez. Queria mandar um abraço para todos os irmãos da Cristo em Nós, todos os amigos, trabalho lá do DPR, Corpo de Bombeiros. E, na verdade, nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho de família, né? Na verdade, a gente fala casais porque tudo começa com o casamento. Queria mais uma vez apresentar minha esposa, a pastora Daniela. A paz do Senhor Jesus. Como vocês já sabem, eu sou a pastora Daniela, mãe de duas lindas princesas, Letícia e Laila, e esposa desse homem de Deus aqui. Que o Senhor abençoe vocês nesta manhã. Ok, pastor. Sem mais delongas, né? Nós gostaríamos de lembrar daquele Salmo 127, que diz que os filhos são herança do Senhor. Amém? Ou não? Então, os filhos são herança do Senhor. Na verdade, nós, com relação aos filhos, nós recebemos uma herança que vem do Senhor, não é verdade? É verdade. E a gente tem que entender que assim como nós recebemos uma herança que vem do Senhor, nós temos a responsabilidade de transmitir uma herança também para os nossos filhos. Ok? Ou não? Sim. Então, o que nós estamos falando hoje aqui, eu trouxe como tema, é o valor de uma herança. Pastor Jacó, quando nós falamos de herança, eu lembro da família de Isaac. Para aqueles que conhecem a história de Isaac, o casamento de Isaac foi um dos casamentos mais lindos que nós podemos enxergar quando nós olhamos para a palavra de Deus. O casamento de Isaac não foi um casamento de qualquer maneira. O casamento de Isaac, primeiro, o seu pai Abraão orou. Foi um casamento que foi debaixo de oração, não foi um casamento precipitado. Porque Abraão, ele habitava em um lugar que, na verdade, as pessoas que moravam ali naquele lugar, as mulheres, não eram mulheres que seriam assim de bom proveito para Abraão, ou seja, para Abraão não, para Isaac. É verdade. Não seriam mulheres assim que realmente somariam naquilo que Deus tinha para a família de Abraão e, consequentemente, de Isaac. Então, Abraão orou. Foi um casamento que foi resposta de oração, ou seja, Rebeca foi resposta de oração para aquela família. E, na verdade, o que nós entendemos é que quando Abraão ele chama seu servo, Eliezer, né, ou Eliezer, em algumas versões, para buscar uma esposa para Isaac, Eliezer também, como um servo de Deus, ele também orou. É verdade. Então a gente vê aí, né, como a oração foi assim funcionando e positivamente para que esse casamento desse certo. E na verdade o que aconteceu é que com o passar do tempo, Eliezer estando ali no local ao qual Deus o tinha direcionado para que ele buscasse essa esposa para Isaac, o que aconteceu é que aconteceu um fato interessante, que Eliezer ele falou para Deus: Senhor, se realmente for a esposa que tu tens para o meu senhor Isaac, que tu possas estar ali confirmando, né? Que quando essa pessoa chegar, eu possa pedir água a essa menina. E além dela se prontificar em dar água para que eu possa saciar a minha sede, que ela possa oferecer água para o camelo, para os meus camelos, né? E o que aconteceu com isso tudo é que realmente Rebeca apareceu de repente, né? Rebeca apareceu ali com o seu cântaro, né, para tirar a água do poço, e a gente começa a perceber que aquele casamento era tão de Deus, porque apareceu uma mulher, uma menina, que não era uma mulher dondoca, não era uma mulher criada, né, em meio àqueles mimos, né, mas era uma mulher que já desde a sua mocidade, a mulher que trabalhava,
né? Era uma mulher que estava disposta a ser realmente uma ajudadora do seu marido. Não era uma mulher que algumas vezes nós vemos nos dias de hoje, uma mulher que vai para um casamento e não sabe nem fritar um ovo. Uma mulher que não tem a capacidade de estender uma corda no varal. Mas era uma mulher que já, desde a sua mocidade, ela já trabalhava. E a palavra de Deus nos mostra que essa mulher, né, quando Eliezer ele pediu água a essa mulher, além dela dar água para Eliezer, ela deu água para os camelos de Eliezer. Enfim, então a gente vai vendo ali, né, a vontade de Deus sendo concretizada aí nesse casamento. E na verdade a questão fluiu, né? Ele conheceu Rebeca, Eliezer conheceu Rebeca, e o que aconteceu ali foi que quando Eliezer estava na família ali, junto com os pais de Rebeca, o que aconteceu foi que ele chegou e falou a verdade. Olha só, estou aqui na verdade é para buscar uma esposa para o meu senhor Isaac, né? E a família de Rebeca falou, ó, tudo bem, agora ela tem que decidir se ela vai ou não, não é verdade? E foram perguntar a ela, Rebeca, e ela realmente decidiu, não, eu vou sim. Então foi algo de livre... Desculpe aí pela interrupção, mas foi algo de livre, espontânea vontade. A palavra de Deus diz que quando Rebeca estava voltando, estava indo, né, para se encontrar com o seu esposo, o que aconteceu é que Isaac estava orando. E a palavra de Deus nos fala que quando ela chegou, e ele também estava vindo de um lugar, estava tendo ali o seu momento de oração, possivelmente, creio eu, que estava orando para que realmente fosse uma bênção essa mulher. É verdade. O que aconteceu ali foi que eles se olharam, aí a palavra de Deus nos fala, ali no capítulo 24, a palavra de Deus nos fala que ela desceu, né, da sua montaria onde ela estava sendo conduzida e ela cobriu o seu rosto. Isso significa, pastor Jacó, que esse casamento, quando aquela mulher chegou ali e ela cobriu o seu rosto, isso significa que ela não estava querendo seduzir o seu marido, mostrando as suas perninhas, igual algumas vezes a gente vê na atualidade, né? Essa mulher, ela não quis conquistar o seu marido tentando abaixar assim e mostrando parte dos seus seios. Aquela mulher estava mostrando ali que ela até conquistaria sim o seu marido, mas conquistaria por aquilo que ela era e pela serva de Deus que ela era, pelo caráter que ela tinha, né? E não pelo corpo que estava sendo assim à mostra, como quase que uma base de troca, uma venda para que ela conquistasse seu marido. Então, quando nós olhamos para todo esse contexto, nós vemos ali que esse casamento foi um casamento de Deus. E quando, pastor Jacó, nós olhamos para esse cenário todo, a gente vê assim, poxa, tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Né? Uma família, né? Um casamento que foi constituído debaixo de oração. E a palavra de Deus nos fala que, de repente, eles tiveram filhos. No começo foi difícil, mas Isaac orou. E o Senhor abençoou, eles tiveram um filho. E a palavra de Deus nos fala que o Senhor falou assim, ó, o mais velho, ele será servo do mais novo. Aí a palavra de Deus nos fala, pastor, que quando eles começaram assim, deram continuidade às suas vidas com seus filhos, de repente, houve uma fome no lugar onde eles estavam. Aí o que aconteceu? Eles foram peregrinar em Gerá. Olha só o que acontece, pastor Jacó. Eles foram peregrinar em Gerá. Aí Isaac ficou totalmente receoso. Com relação àqueles homens. O que aqueles homens poderiam fazer quando olhasse a mulher de Isaac e percebesse que era uma mulher formosa à vista? Aí sabe o que ele fez? Ele falou, é minha irmã. Ele mentiu. Né? Ele começou a fazer a mesma coisa que Abraão fez há um tempo atrás, quando Abraão estava no mesmo lugar. Abraão mentiu. Olha a herança
que Abraão chegou a passar, infelizmente, para o seu filho Isaac. Então, Isaac mentiu, pastor. E a gente vai prosseguindo. E o que acontece? Esses filhos crescem. E a palavra de Deus nos fala que Isaac agora, uma família que começou assim, com um casamento de Deus, uma família agora que estava um pouco meio que desequilibrada. Por quê? Porque agora haviam 2 filhos. Porém, Isaac amava mais a Esaú. E a Rebeca amava mais Jacó. Olha aí, ó, preferência para com relação aos filhos. Isaac amava mais a Esaú, não sei porquê. A palavra não nos mostra que Isaac era caçador. Pode ser que Isaac tenha sido caçador e a palavra de Deus não nos fala, mas Esaú era caçador, então Isaac tinha assim uma paixão por aquela questão. E amava mais a esse filho, Esaú. E a palavra de Deus nos fala que isso aí começou a dar problema. Essa questão de preferência, sabe por quê? Lá na frente, a palavra de Deus diz que o seu filho Jacó também amava mais a quem? A José. É mesmo. Então olha a herança sendo transferida, a herança de uma maneira negativa sendo transferida, né? Abraão mentiu, Isaac mentiu e depois Jacó mentiu, enganando seu pai. Isaac teve preferência pelo filho mais velho. E lá na frente, Jacó teve preferência também pelo seu filho José. Isaac, já velho, sabia que o mais novo dominaria o mais velho serviria o mais novo. Aí o que Isaac fez? A Isaac não quis saber mais agora daquilo que Deus queria. Ele queria satisfazer a vontade dele. E ele fala assim, ó, meu filho, vai lá pegar uma caça que eu quero derramar sobre você a bênção da primogenitura. É verdade. Então olha a herança que foi sendo transferida. Isaac agora queria fazer a vontade dele. Esaú, depois que vendeu a sua bênção da primogenitura por um prato de lentilha, mesmo assim foi lá prontamente, porque queria, né, Bênção dobrada, né? fazer a vontade dele. E Jacó também, que até se achava no direito de ter a bênção da primogenitura, porque ele comprou do seu irmão mais velho. Mas o que ele fez? Ele mentiu. Ele não quis esperar que Deus realizasse a vontade dele na vida de Jacó. Pastor, eu queria, assim, estamos terminando, o que eu queria dizer é o seguinte: o que o Espírito Santo pergunta para cada um de nós hoje, como família, Amém. qual é a herança que nós queremos deixar para os nossos filhos? Qual é a herança? Algumas vezes a gente vê, na nossa atualidade, né, que nós, infelizmente, por um motivo ou outro, nós temos preferência por filhos. E aí? Qual a herança que nós estamos deixando? Né? Algumas vezes, aquele pai que não tem muito compromisso com Deus, muito compromisso com a família, ele dá as beliscadas dele lá fora e ainda quer que o filho não conte para a mãe. E aí? Quando esse menino crescer, o que vai ser dessa criança? Qual é a herança que nós devemos deixar para os nossos filhos? Eu queria dizer que a palavra de Deus nos fala lá atrás, com Abraão, a palavra de Deus fala assim, ó: "Se tu uma bênção." Abraão 12, 2. Abraão, Desculpe, minha esposa aqui me corrigiu. Gênesis 12, 2. É verdade. A palavra de Deus nos fala: "Se tu uma bênção." Nós fomos criados para sermos uma bênção. Somos chamados por Deus para sermos uma bênção. Eu não quero aqui hoje trazer uma receita. Eu não quero aqui hoje falar como nós podemos ser uma bênção. Até porque, no fundo, nós já sabemos muito bem como podemos ser uma bênção. Nós já sabemos muito bem qual é a boa herança que nós devemos deixar e qual é a herança ruim que nós devemos deixar. A palavra de Deus nos incentiva para que, nesses dias,
a gente deixe uma boa herança. Para que nós possamos ser uma bênção. Né? Porque nem todo casamento, nem toda história bonita acaba bonita. Vai depender de como nós estamos conduzindo a nossa história diante do Senhor. Isso é verdade. Ok? Amém? Amém. Bom, meu pai, depois desse lindo louvor, aquele só amor aí, meu técnico de som. Não sai do avô, não. Estou te vendo aqui direto, aqui. Benção, né? Homem de Deus, pastor, e a sua esposa, estamos aqui juntos na Record, falando da família, que a família é a base da casa. É o esteio, né, meu irmão? Se quebrar, acaba tudo. Eu tive uma história essa semana sobre esse assunto, que um rapaz, ele era bom. O pai abriu com a mãe, o cara tá louco. Bia, meu irmão? Ficou louco. Triste, né, pastor? Ficou louco. Triste. E eu lembrei de vocês, falei, Eu conheço um amigo. ficou louco, enlouqueceu. Eu conheço um amigo que ele morreu agora em depressão. Não, é isso que aconteceu com o cara. Tá Depressão. deprimido. Ele fica lá em Ramos, lá do outro lado, tomando conta de carro, dorme pela rua, sobe casa, mãe. Foi esse assunto do pai abrindo para a mãe. O colega meu, a esposa foi embora, ele levou a filha. Ele era um rapaz bem alegre, era um rapaz que a gente, assim, Ele também era bacana, né? dificilmente a gente imaginaria que ele chegaria Se a a esse pessoa estado. entender que todo caminho é um legado, né? Tudo que você faz deixa um rastro, deixa um legado, alguém vai seguir aqueles passos. Então, se você fizesse de maneira errada, errônea, você vai acabar frustrando quem vem depois de você. Se você deixar pedras, os que virão atrás de você serão totalmente machucados pelo caminho que você deixou. Durante muito tempo a gente escutou aquela frase: faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É muito fácil, né, filosofar dessa maneira, né? É muito fácil isso, né? Eu não tenho compromisso nenhum, mas você tem que ter. Porque, na verdade, as pessoas olham, elas vão muito pelo que elas veem, e não pelo que elas escutam, né? A gente está aqui no intervalo, E tá cantando uma música. a palavra nos fala assim, a palavra não, mas tem um ditado, uma frase que diz que o que você fala tão alto que eu não escuto o que você fala, tá? Então, é interessante a gente saber como as pessoas estão nos olhando, porque nós somos seres sociais, nós nos relacionamos, né? E com certeza, alguma vez a gente, sem perceber, a gente passa a herança, né? Sem perceber. Então, é muito bom receber herança, né? Como nós falamos aqui no começo. Os filhos são herança do Senhor. É muito bom. Mas a gente tem que entender que nós temos a responsabilidade de passar uma herança também, né? De passar uma herança positiva. Se nós passarmos venenos, aí a gente, nós seremos assim, participantes da desgraça É responsável, acho que a palavra das certa é essa. pessoas. A responsabilidade de deixar uma... Cabeça, tá? Jogado pelas. Quando ele teve lá essa bola lá na Zona Sul. Então, Era esse o problema. Que herança O amor é você amor. tem deixado para os seus? Oi. 2 minutos só. Tá bom, meu irmão. A gente está agora encerrando o nosso trabalho, pedindo a vocês muito obrigado. E sábado tem um programa do Maurício, lá do Dr. Miguel Vieira Ferreira, no 64, aniversário do nosso irmão Maurício, né, gente? Todos vão lá dar um abraço nele. Pastor, com as suas considerações finais e a nossa consideração também da esposa. obrigado. Se tu uma benção. Amém? Comunidade Cristã Cristo em Nós, Rua Maduro, número 17, Vista Alegre. Amanhã, às 19 horas, estaremos juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Todo caminho é um legado. Que legado você deixa para os seus? Que o Senhor abençoe sua família e que você possa ser exemplo
não só no falar, mas na execução da sua vida. Você tem uma herança para deixar para os seus. Amém? Que o Senhor abençoe cada um nesta manhã. Tá. 100 mil mais é só vitória, só tu galo e a paz. Tchau, gente. Fiquem na paz. Tchauzinho aí. Ok, tchau. Cada irmão, cada irmã, foi um prazer estar aqui e com certeza cremos que o Senhor ainda fará muito mais aos nossos corações. Em nome de Jesus, ore por nós, tá? Graça e paz. Paz. Deus abençoe você.